é dever do Estado, mas é tão complexa que precisa da aldeia toda para dar conta da qualidade que as crianças precisam. A gente não vai ter como discutir nessa mesa o que é qualidade, se é infraestrutura, se são as metas, se são os processos, até porque não cabe, seria assunto para outra temática. Mas se essa mesa quer sair daqui com alguma resposta, alguma luz sobre como articular o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor com foco na educação, a gente precisa caminhar um pouco dentro daquilo que foi reivindicado na primeira mesa, que é a convergência do que a gente precisa. É currículo? Nós temos um Plano Nacional de Educação sendo debatido. O Rodolfo falou, não sei, alguém falou, para os próximos, está com 3 anos de atraso. Eu participei da elaboração do primeiro, ele foi mais uma carta de intenção do que uma lei propriamente dita. A gente espera que esse segundo seja uma lei que possa ser um norte para todos os setores, Estado, sociedade civil, para que a gente trabalhe na mesma direção. E aí, a situação é muito complexa, porque não só a educação está vivendo um momento novo, de novos conhecimentos, o que a gente sabe hoje sobre cognição, sobre memória, sobre aprendizagem, sobre as tecnologias, é um mundo novo de informações novas que torna o processo educativo extremamente complexo, e na própria articulação dos setores há uma complexidade, porque o próprio terceiro setor ele é novo no Brasil. Há uns 15 anos, houve um boom enorme, entre 96, 97 e 2005, um boom enorme das ONGs, da sociedade civil, ligada ao movimento corporativo. A gente está vivendo hoje um boom das empresas e das fundações e dos institutos familiares. Há um crescimento, o Brasil tem mais gente ficando rica, mais gente querendo, as instituições familiares têm muito essa coisa de legado, eu me beneficiei deste país, eu quero ajudar, tem a ver com reputação, tem uma série de razões envolvidas, mas que a gente não está muito articulado como que esse terceiro setor, ansioso por colaborar, pode atender às demandas reais da educação. Por isso é importante esse debate e, por isso, talvez o Plano Nacional de Educação pudesse ser um norteador para que todos nós buscássemos as mesmas metas, os mesmos objetivos, para que não houvesse dispersão de boa intenção, de recurso, de energia, de dinheiro, porque a relação não é simples. Eu falo, Ana, com relativa tranquilidade, porque quando eu casei, precisava de dinheiro para comprar uma casa, eu montei uma escola, a hora que eu tive dinheiro para comprar a casa, eu vendi a escola e, por ideologia, me dediquei à educação pública. Sou da universidade, fui secretária, então, eu transitei no primeiro setor, no segundo, estou no terceiro hoje. Falo com muita tranquilidade que o primeiro setor é refém do voto, que não me agrada, o segundo setor é refém do lucro, que não me agrada, o terceiro setor você pode ser movido por valores e sonhos, que eu acho que eu vou morrer tendo valores e sonhos e utopias. Mas a gente não pode ter essa dispersão. Eu conheço a escola, eu fui professora de jardim de infância e professora de doutorado. Os professores têm um certo pé atrás. O que essa empresa quer fazer dentro da minha escola? É natural. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar também, com coragem, transparência e verdade, sinceridade, como fazer essa articulação para que eu, hoje, terceiro setor, não seja uma intrusa no sistema, o sistema é a responsabilidade do Estado, sim, mas como que a gente pode contribuir. Quando eu fui secretária da Educação em Goiás, em 1999, que eu vi os dados da defasagem idade-série, eu procurei nas universidades, eu sou oriunda de uma universidade federal, não encontrei resposta no Instituto Ayrton Senna, que foi quem me ajudou com a Acelera Goiás a corrigir defasagem idade-série. Então, como que o Instituto Ayrton Senna, que me ajudou em 99, pode continuar ajudando demandas pontuais, até porque os institutos e fundações, nessas instituições, o tempo da educação é o tempo da educação, diferentemente do governo,
e eu falo também com tranquilidade, fui secretária de Educação, em que o tempo da educação é a próxima eleição. Tem a próxima eleição e muda tudo. Então, eu acho que essa mesa, se eu pudesse sugerir um rumo, eu acho que a gente devia ousar algumas tentativas de como fazer essa articulação em benefício da criança, de uma aldeia melhor. Salete, você acha que o Plano Nacional de Educação, PNE, pode ser esse núcleo de convergência aí desses esforços, pode ser um norteador? Eu tenho uma pergunta aqui do Flávio Del Pozo, do Movimento Político pela Unidade, de Porto Alegre, que ele pergunta, então, se isso é verdade, quais são as dificuldades para implementar, quer dizer, para aprovar esse plano? Por que demora tanto e que papel esses outros setores podem ter para, de fato, ajudar a acelerar o processo de aprovação? Bem, primeiro, a gente precisa ter o plano, né? Vamos combinar que, até agora, a gente está discutindo, definindo coisas, mas a gente, efetivamente, não tem um plano. A minha formação original, nunca digo isso da maior confusão, mas eu sou arquiteta de formação, não sou mais arquiteta. Mas é uma grande discussão, e hoje isso veio à tona da forma mais criativa e bacana que eu já vi, que é a questão, por exemplo, da mobilidade urbana. Sempre a solução, alguém fala assim, mas é preciso ter um plano que melhore a circulação na cidade. Então, nós temos de entender que o plano nos ajuda, nos orienta, nos define metas, ajuda essa convergência, mas plano não resolve, né? Isso aí eu estou falando para pessoas que estão carecas de saber isso, mas a gente entender que o plano é um instrumento que nos mobiliza, pode nos apontar horizontes. E, no caso da educação, uma coisa que fica clara, quando a gente fala, por exemplo, de indivisibilidade de direitos, se o direito é indivisível, quanto mais a pessoa. E nós não podemos entender atingimento de meta de universalização de educação com qualidade como se fosse papel de uma política pública só. Não há possibilidade de entender que a educação resolve isso dentro de si mesma. Então, há uma questão que já foi falada aqui da intersetorialidade, que é essencial. Não há a menor hipótese de se pensar, por exemplo, a gente discute isso muito com o Rodrigo, de pensar numa escola realmente inclusiva, toda construída no campo da educação, sem a participação da assistência, da saúde. Eu estou falando de política pública. Se nós estamos falando de corresponsabilidade, evidentemente, nenhum de nós pode ser nem responsabilizado, nem achar egoicamente que nós vamos, com a nossa solução, chegar ao ponto de atingir tal ou qual meta. Essa questão de meta para o Unicef no mundo, nós entendemos que a grande questão da educação, o foco é a questão da exclusão, por isso que, como eu falei com a Maria Lúcia, hoje eu estou vestida de folder, porque a gente acha que é mesmo, fora da escola não pode. Só que, quando a gente fala fora da escola não pode, a gente está trazendo para dentro disso, no pensar os 20 anos, no pensar em intersetorialidade, planos, etc., o que é que faz com que a criança esteja na escola, que tenha o direito dela garantido, que ela percorra, faça esse percurso escolar, de maneira a gente não permitir que a situação que nós temos hoje indefinidamente se desdobre. Mais da metade da população deste país, com 19 anos, não completou sequer o ensino médio. Isso é muito trágico. E nós não podemos deixar essas pessoas para trás. Direito, você não fala assim, ó, você teve, não aproveitou, certo? Fica para a próxima geração. Não existe isso. Você não pode virar para uma criança que não teve vaga e falar, não, mas seu irmão vai ter. Certo? Você não tem, a gente garante ali na saúde e o outro vai ter da educação. Então, essa indivisibilidade e não ser adiável é que torna tão grave essa situação dos meninos e meninas de 19 anos que não terminaram o ensino médio, quanto é grave, por exemplo, a situação que nós estamos acompanhando hoje na Síria, que teve 7 mil crianças mortas, que tem 240 mil crianças deslocadas, milhões de refugiados. Como é que você discute fora da escola não pode numa situação dessa? Então, entender a gravidade do que afeta o direito da criança
não é que a gente fala assim, graças a Deus a gente não está na Síria, porque não é essa a questão. Não se pode simplesmente falar, depois a gente cuida disso. Então, essa primeira questão. Ninguém resolve, nem nada resolve sozinho. Portanto, nós estamos implicados de nascença para atingir meta do Plano Nacional de Educação, quando ele for aprovado, ou não. Né? Nós podemos assumir as metas, como a gente já discutiu. Vamos assumir e vamos tocar para frente. Depois a gente resolve como é que formaliza. A outra é que é claro para nós que não há universalização sem qualidade. Ninguém obriga um adolescente a ficar numa escola que ele não suporta. Então, essa questão da qualidade, ela é condição para a universalização. Ela não é uma coisa para depois. Ela é condição. E não há universalização sem um conceito real, inteiro, de educação integral, que não significa só tempo, nem significa só currículo, embora seja uma questão essencial. Então, ter a educação integral e entender isso, para nós, é que pode nos dirigir, certo? Ou nos ajudar a convergir para chegar a, daqui a 20 anos, a não ter deixado ninguém para trás. Não dá para adiar. Nós temos, hoje, está acontecendo no Panamá a reunião do Conselho das Metas 2021. O que são as metas 2021? São as metas dos países da Iberoamérica, que quase todos nós fizemos a independência em torno de 1821. Então, 200 anos depois, o que é que nos espera em 2021? Então, metas ajudam, mas elas principalmente devem ajudar a gente a achar esses pontos de convergência. Porque, se eu achar, eu, como primeiro, segundo, terceiro setor, ou organismo internacional, que deixa comigo que eu tenha solução, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Daqui a 20 anos, a gente, evidentemente, vai estar com a cesta está mais variada, pode ter uma demanda maior ou pior, mas a gente não vai conseguir chegar sentindo que é responsabilidade de todos. E é. Então, acho que a grande questão dessa mesa é entender a possibilidade de convergência, não tem a menor dúvida sobre meta. Do meu ponto de vista, você não vai discutir. Tem 3.800.000 crianças fora da escola. 3.800.000. Quer dizer, não dá para você falar, depois eu resolvo isso, vamos botar as que estão aí, não dá para adiar, não dá para deixar para trás. Porque nós vamos estar condenando esse país a, daqui a 20 anos, ter uma geração de 39, 40 anos, com uma escolaridade tão baixa, que não adianta ficar discutindo desenvolvimento. E aí vai acontecer o que a Rebeca está apontando. Cada um investe naquilo que precisa. E o que o país precisa é universalmente direito garantido, e não mão de obra para ou formação de. Nós precisamos de ter toda a população com a escolaridade correta, na idade adequada e de qualidade. Senão, a gente vai começar a fazer nisso. Eu preciso de 3 engenheiros de produção. Vou investir, mandar para não sei aonde e trago de volta. Acabou. O resto, sinto muito, não deu certo. Eu acho que não dá para pensar dessa forma. Queria entender do Rodolfo e do Tiago, se a prioridade, quer dizer, se a responsabilidade primordial é do poder público e os outros setores entram para colaborar, para irrigar. O que é um bom parceiro da sociedade civil, dos organismos internacionais, do mundo corporativo, das ONGs? O que é um bom parceiro? Como essas parcerias podem fluir de uma maneira mais interessante, mais produtiva, que realmente some e acelere o processo de melhoria da qualidade da educação no país? Bem, eu diria o seguinte: em primeiro lugar, a dimensão do nosso desafio é muito grande pelo número de crianças, de jovens, de adultos, de terceira idade ou quarta que não tiveram acesso à escola. Esse é um grande desafio, e com qualidade, sim, como foi dito, porque a escola tem que ser atrativa. Atrativa não significa que nós vamos ficar brincando na escola, mas ela tem que demonstrar uma condição de trazer essa criança, esse jovem, esse adulto, e de lá eles permanecerem. Mas, por outro lado, eu diria, e aí é um grande investimento, por isso eu aposto muito em planos, acompanhamento de planos, financiamento de planos, que não adianta ter plano, eu quero construir a minha casa, se eu não tenho dinheiro, né? Não se constrói a casa, fica na nossa imaginação, nosso desejo, mas não se faz. E assim vale. E os nossos desafios são grandes em termos de investimento, e nós sabemos que tanto o setor público, que vive dos impostos arrecadados de tudo que se realiza no país,
mas também os adendos que puderem vir, e nós temos localidades onde essa parceria é mais intensa, que temos empresas que colaboram, com iniciativas, eu diria, iniciativas das redes. É difícil quando as pessoas vêm com soluções e querem impor soluções. Nós temos aqui uma solução. Todo dia eu recebo pessoas vendendo projetos ou querendo ajudar. E aí, bom, mas isso já se faz assim, etc. Bom, às vezes vem ideias que são inovadoras que podem ser incorporadas, mas muitas vezes vem aquela imposição. Bom, se não é isso, eu também não vou ajudar. Bem, então a primeira ajuda é pagar bem os impostos, né, aplicá-los bem, evitar a sonegação. E se as empresas e as entidades e as pessoas, por espírito público, ou até por questão de sobrevivência, para nós termos um país que, de fato, inclua todos, e que nós não tenhamos que investir tanto em segurança, então talvez nós tenhamos que dedicar mais recursos para isso. Agora, a boa parceria, eu vou citar o exemplo aqui do Conviva Educação. É uma boa parceria, são 11 entidades, né, vinculadas a empresas, mas no seu campo social, que estão aplicando. Mas, ao invés de cada uma ter a sua iniciativa, olha, eu tenho essa solução aqui, aquela, sempre pontual, esporádica, e que não entra no conjunto das entidades e dos setores educacionais. Então, uma boa solução foi, cria-se o Conviva e dialoga-se com o setor educacional. No caso, com o DIME, que representa os dirigentes municipais, com o CONSED, os dirigentes estaduais, e se faz um sistema virtual, né, um ambiente virtual, onde os dirigentes podem dialogar entre si, apresentarem dificuldades, e também soluções, propostas, enfim, ao diálogo. Há sistemas que ajudam na gestão da própria rede, seja na questão de pessoal, seja na questão pedagógica, seja na questão da alimentação escolar, do transporte escolar, do financiamento, saber como bem gerir, que hoje nós temos o mínimo de vinculação, os 25%, nos estados e municípios, mas aqui alguém falou, olha, aqui o nosso colega, os funcionários estão em outras secretarias e até em outros poderes, isso é verdade. Mas, com a fiscalização que os tribunais de contas, os conselhos dos Fundebs e também os próprios conselhos municipais, estaduais de educação e os conselhos escolares, hoje, pelo menos no nosso caso, e acredito que seja na grande maioria, porque isso já passou a ser uma prática, se um professor sai da sala de aula, da secretaria, enfim, imediatamente sai também do orçamento da educação. Quando alguém vem me pedir um professor para atender uma necessidade extremamente relevante, importante, até porque muitas vezes as outras secretarias não têm o pessoal, eu digo, olha, ótimo, ele vai contribuir, nós vamos ter que substituí-lo, e sai imediatamente do orçamento da educação e vai para o orçamento da outra secretaria ou de outro poder. Bom, isso é condição sine qua, e aí está o Conselho Fundeb, que hoje existe em praticamente 100% das cidades brasileiras, porque é importante serem criados os mecanismos e também haver a fiscalização, porque eu só acredito em plano quando se estabelece também uma condição de fiscalizar. Porque o IDEB está sendo assim uma meta, né? Não vamos aqui discutir se é a melhor solução, não. É a solução viável que dá uma ideia das diferenças, não que seja muito preciso, mas porque está havendo um acompanhamento. E o Conviva, então, permitiu que essas entidades, ouvindo os setores educacionais, o próprio Todos pela Educação tem trabalhado, que também faz parte do Conviva Educação, tem trabalhado muito nesse sentido, de ouvir os setores próprios de qual é a melhor solução. Então, sempre que houver necessidade, a necessidade da parceria é extremamente bem-vinda, porque as necessidades que nós temos são enormes. Pode haver, em um determinado momento, questionamentos dizendo, olha, a obrigação é apenas do poder público. Não. Eu sempre digo, na própria Constituição diz que a educação é um direito e um dever de todos. Por isso, o direito da criança em ter a educação é inquestionável, do jovem, do adulto, entretanto, a obrigação de todos.
E a obrigação de todos passa pelos mecanismos, não é? Desde ter uma boa escola, com boas instalações, corpo docente, e um bom currículo, e, acima de tudo, que isto gere uma qualidade para o presente e para o futuro. Mas a parceria tem que ser dessa forma, integrada e ouvindo. Não encontrar soluções e apresentá-las prontas, e isto que é o melhor para o setor educacional. Aí, certamente, nós teremos a rejeição. Quando há essa parceria, essa discussão, esse debate, tanto com os dirigentes, também com os professores e mesmo com os sindicatos, nós temos uma solução que ajuda a todos. Você concorda com isso, Tiago? Bom, eu primeiro entendo que a responsabilidade é, sim, do setor público e, por consequência, do gestor público. Eu acordo todo dia responsável pela educação de 600 mil alunos no estado de Goiás, em 1.095 escolas. Todo mundo vai concordar comigo que é uma responsabilidade impossível de ser atendida e de ser cumprida sozinho. Por isso é importantíssimo toda uma estrutura da secretaria e toda uma estrutura de parceiros do terceiro setor que nos dão muito apoio. E nós temos muito apoio nesse aspecto. A professora Raquel colocou aqui uma parceria que nasceu em 99 com o Instituto Ayrton Senna e que, até hoje, dá bons resultados em Goiás. Em cima de um plano que foi discutido com a sociedade, nós temos 25 ações. Cada ação dessa possui parceiros importantes. Vou citar alguns que, inclusive, estão aqui presentes. A gente tem um grande foco e um grande desafio no ensino médio. Nós temos uma parceria fundamental, importantíssima, com o Instituto Unibanco, com o projeto Jovem de Futuro, que, junto com o MEC, nos dá respaldo para que essa ação possa ocorrer. Nós temos parceria com o Tempo Integral, e está a professora Raquel aqui mais uma vez, através da Fundação Instituto Jaime Câmara, que também traz know-how, traz financiamento para esses projetos nossos. Enfim, eu acho que a responsabilidade é, sim, do setor público, mas a ajuda ela é muito mais do que bem-vinda, é extremamente necessária. E, no nosso caso, em Goiás, nós temos muitos parceiros importantes, e que têm dividido conosco essa grande responsabilidade com 600 mil alunos do nosso sistema educacional. Vou aproveitar aqui uma deixa. A gente tem um vídeo do Alípio Casale, que é filósofo e educador da PUC São Paulo, que faz comentários relacionados a esse tema que a gente está discutindo agora. Então, vamos assistir o vídeo. Educação, com a educação. A educação não vale nada. Educação. Bem, é um prazer participar desse debate do Congresso Todos pela Educação, sobretudo com esse tema tão instigante, tão importante, que é a educação, agenda de todos, prioridade nacional, e o tema específico do debate, que é a sociedade civil, melhoria da educação, articulação entre setores público, privado e social. E o que me ocorre trazer como contribuição de comentário ao debate desse tema é o fato de que essa articulação entre esses setores, ela, eu diria, é autoevidente, uma vez que há interesses implicados, interesses específicos do setor público, do setor privado e do setor social. Esses interesses nem sempre coincidem, mas a questão realmente que é problemática, e eu acho que merece a reflexão, é a seguinte: quais são os direitos que estão implicados? Então, se os interesses são autoevidentes, os direitos nem sempre são autoevidentes. Então, é preciso explicitar quais são os direitos que estão sendo atendidos e buscados pelo setor público, pelo setor privado e pelo setor social. E em que medida que eles estão cumprindo de uma maneira adequada o que nós poderíamos chamar como critérios ou indicadores desses direitos, a quantidade de acesso, a qualidade do acesso e o sentido social do acesso e da realização da educação. Eu acho que essa aqui, no meu entender, seria uma questão talvez mais importante a ser explicitada e que eu tenho certeza que vai ser trabalhada pelos debatedores aí nessa mesa. Então, este é o meu comentário como contribuição a este debate. Nessa perspectiva da garantia dos direitos, eu vou fazer essa pergunta para a Tatiana e para o Rodrigo. A gente ouviu o lado do poder público, o que é uma boa parceria.
Quais são também as dificuldades, os desafios que vocês que trabalham com o poder público, sendo instituições do terceiro setor, enfrentam? Como que o poder público pode também ser mais permeável ou transformar esse apoio, essa colaboração em algo mais significativo para os alunos, para a garantia do direito à educação? Então, o Instituto Rodrigo Mendes tem visitado experiências educacionais no Brasil todo, tentando identificar boas práticas de educação inclusiva. E o que a gente percebe é a necessidade do comprometimento, né, do gestor público da educação com aquilo que a gente tem hoje como diretriz estabelecida pelo nosso Ministério. Já vai fazer 5 anos, né, que a gente se tornou signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e, em virtude disso, a gente tem hoje uma política que pressupõe que todo estudante com deficiência, por exemplo, deveria ter seu acesso garantido à escola regular e receber, como complemento, né, atendimento especializado. E nem todo gestor tem clareza ainda, apesar de todo o esforço do Ministério, né, de que existe hoje toda uma evolução do entendimento do que é o direito da educação desse segmento, de forma que a gente precisa construir um arranjo ao redor da escola que garanta, né, que, inclusive, esse público consiga, juntamente com os demais esforços da comunidade, receber um atendimento de qualidade. Então, o primeiro passo, acho que é um comprometimento e uma clareza, né, do que a gente tem como diretriz do Ministério, né, e o que é possível em termos de práticas com qualidade. Voltando àquele ponto que eu trouxe no começo do painel, sobre a questão de que método, né, de que a concepção de educação pode conciliar a questão da universalização com a questão da qualidade. No ano passado, eu tive a chance de entrevistar a representante do Ministério da Educação da Finlândia, né, país que é sempre citado como uma referência, e que tem também um compromisso com a questão do direito à educação e busca sempre manter uma posição de liderança em termos de desempenho. Então, eu perguntei como eles fazem, né, no caso da Finlândia, para conciliar essas duas questões. Né? E o que ela respondeu foi que eles investem muito em suporte. Né? Então, seja qual for a criança com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, crianças com algum outro tipo de dificuldade de aprendizagem, existe uma atenção grande para que, desde o início, quando uma dificuldade é identificada, essa criança possa receber, no contraturno ou em tempos definidos, algum tipo de serviço complementar que faça com que ela, primeiro, tenha igualdade de direito no sentido de ter materiais acessíveis, né? E, segundo, faça com que ela seja compreendida na sua particularidade de aprendizagem. E eles, inclusive, nem usam mais o termo special education, educação especial, quando eles atendem a criança com deficiência. A ideia é que o estereótipo ou o estigma que a gente ainda tem com relação a esse público se desfaça quando, no fundo, toda criança, em algum momento da sua trajetória, vai precisar disso, e isso se torna algo comum, né, para os colegas e para toda a comunidade de estudantes. Então, acho que a possibilidade da gente criar um modelo de ensino onde, ao longo do desenvolvimento de um estudante, né, ele seja sempre beneficiado, né, por estratégias que complementem o ensino regular e possam fazer com que algum tipo de dificuldade seja tratada, né, na sua peculiaridade, me parece também um outro fator importante para o nosso poder público, né, de forma que a gente garanta o direito. Com relação às parcerias, Ana, a gente tem identificado dentro dessas boas práticas de educação inclusiva sempre uma proximidade das organizações sociais da cidade
com as escolas, né, que estão conseguindo avançar. E acho que tem uma questão que vale a pena ser colocada, que é o papel das APAES, né, e das instituições que historicamente ofereceram atendimento a esse público, no sentido de serem parceiras da escola regular, né? E a gente tem hoje um debate que recentemente foi retomado, né, e está em fase de discussão importante no Congresso, que é como aproveitar esse conhecimento, essa expertise que as APAES acumularam, né, e como, de fato, permitir que a escola regular e as APAES juntas atuem, né, construindo um sistema de ensino inclusivo. E é importante esclarecer que o que se busca, quando se pensa em educação inclusiva, não é de forma alguma desativar as APAES, ou deixar de se investir nas APAES, ou desrespeitar aquilo que elas vêm fazendo, né? O que tem se pensado como uma forma mais coerente, mais contemporânea de ensino, é canalizar o esforço dessas instituições para esse atendimento de apoio, né, que eu citei da Finlândia, que a criança com deficiência precisa ter, né, ao invés, né, de delegar para as instituições que têm esse perfil o papel da educação regular. Então, a gente tem aí a necessidade de permitir o trabalho colaborativo, esclarecer, né, que a sinergia é um caminho mais interessante para todos, e fortalecer parcerias que podem, sim, ser orientadas pelo Ministério da Educação e pelo Poder Público. Tati, Vamos lá. sem papas na língua, quais são os desafios? O que é difícil na hora de entrar numa escola pública, numa rede pública de ensino? Ficou até nervosa. Estava sem Né? a tampinha, Ana. Você não enxergou, eu derrubei água aqui. Sem papas na língua, mas cuidado ao se comportar na cadeira. Isso. Ana, para responder essa pergunta, eu vou dar um passinho atrás. Em 2011... Talvez um paninho, um papelzinho aqui para ajudar. Ele foi tão gentil, ele serviu água para mim, mas ele não pôs a tampinha. Para responder essa pergunta, eu vou dar um passinho para trás. Em 2011, a Fundação Rockefeller convidou um grupo de especialistas para ir naquele lugar maravilhoso que eles têm em Belágio, para responder exatamente essa pergunta: como é que faz para os setores cooperarem para o desenvolvimento? E a resposta é muito certinha, muito correta, que, na verdade, isso é de 2011, quando a gente foi olhar, era exatamente o que a gente fazia: fortalecer a agenda, a arquitetura que já está posta, né? Então, já existe uma agenda, uma arquitetura posta, e quem está entrando, eles chamaram esse documento como se fossem regras de etiqueta para quem está entrando na festa da cooperação para o desenvolvimento. Então, eu não me comportei muito bem aqui, mas eu achei interessante o documento ter sido feito dessa forma. Primeiro, você chega, reconhece os atores que já estão lá e você fortalece, se enquadra na arquitetura que está posta. Segunda coisa, trabalhar por meio dos governos. Quer dizer, a arquitetura já está posta, tem um tanto de trabalho que já está sendo feito, então, como que a iniciativa privada pode chegar para fortalecer aquilo que já está sendo feito? Terceiro princípio que eles colocam é a questão da advocacia, da articulação. Então, em princípio, são 3 pontos difíceis da gente discordar, né? Quer dizer, como que a gente trabalha articulado em parceria, mas, na nossa opinião, tem uma parte fundamental que foi deixada de fora dessa regrinha aí de 3, que é a questão da inovação. E como que um terceiro setor pode investir, daí eu concordo com a Beatriz, que ela falou um pouco antes sobre isso, como que o terceiro setor pode investir em inovação? Quer dizer, a gente não tem o peso, a burocracia do governo, a gente pode fortalecer a geração de conhecimento novo. Tem 2 pontos que eu costumo falar que o terceiro setor pode ajudar. Um tem a ver com raiz. A gente está no chão, quer dizer, Raquel aqui mencionou, o Tiago mencionou, a necessidade do Estado, quando ela era secretária, é diferente do que o Tiago tem hoje, a necessidade do Rodolfo é uma diferente, quer dizer, o terceiro setor ele está enraizado no chão de onde as coisas acontecem,
e ele pode ajudar a fazer esse fluxo de informação e de conhecimento, fortalecendo o próprio papel do governo. Então, eu falo que é raiz, e o outro é risco. O terceiro setor não é tão avesso ao risco quanto o próprio governo. Ele pode ousar mais, ele pode criar mais, ele pode investir, fomentar, gerar inovação, como se fosse um laboratório para gerar inovação. E daí eu gosto muito de uma frase do Paulo Blinkenstein, que ele fala que a gente não pode esperar com que todas as estradas estejam construídas para que a gente comece a construir os aeroportos. Então, assim, acho que o grande desafio, sem papas na língua, o que é difícil no nosso dia a dia do Instituto, é como é que a gente colabora com essas duas agendas, né? Como que a gente pode ajudar a construir mais estradas, quer dizer, sabendo da necessidade de hoje, do poder público, do que está colocado como desafio hoje, mas também colocando essa vocação do setor para pensar em inovação e pensar mais criativamente, pensar com mais leveza e propor e trazer propostas de futuro. Tem outro, enfim, tem até o autor daqui, Michael Green, autor do Filantropocapitalismo. Eu tive uma ocasião com ele, ele comenta como que isso pode ser implementado. Quer dizer, toda parceria que acontece num contexto específico, para atender uma necessidade específica, ela frutifica mais. Quer dizer, você não faz uma parceria em torno de ideias, mas você está aplicando customizadamente dentro de um contexto onde a necessidade acontece. Então, acho que esse é o nosso maior desafio hoje, é como que a gente entende a realidade de cada um dos nossos parceiros e pode atender de forma customizada às suas necessidades. Para botar um pouco mais de tempero na conversa, vem uma pergunta bem polêmica aqui, Bia, que eu acho que você pode reagir a ela. É da Flívia Moreira, da Faculdade Araguaia, de Goiânia. Ela fala, para todos, ajuda financeira do setor privado é bem-vinda, desde que não interfira nos meios e nem nos fins da educação. Mas, se ambos os setores não conseguem manter esta postura, os impactos sobre a educação serão extremamente maléficos, uma vez que os fins das empresas são contraditórios aos que se buscam na educação. Você concorda com isso, Bia? Não, eu não concordo. E acho que o Todos pela Educação é um exemplo de que é possível trabalhar de forma articulada, né? Eu acho o respeito às instituições é muito importante de parte a parte. Eu acho que os aprendizados é que a gente precisa estar olhando para eles, né? Quais são os ativos que cada um tem e que pode colocar nessa cooperação. Então, eu não tenho dúvida de que o setor privado tem alguns aprendizados, né? E mesmo quem está no terceiro setor, o Instituto Ayrton Senna, por exemplo, né, trabalha muito com gestão, com aceleração, essas tecnologias todas, sem dúvida, elas podem contribuir muito para a educação formal. E, mais ainda, acho que a gente tem visto inúmeros exemplos de educação não formal, né? Até o exemplo das APAES, né, que o Rodrigo está falando, quer dizer, a cooperação numa estrutura, quando tem uma base de investimento público, mas também poder contar com investimento privado para potencializar algumas questões, eu acho que é muito produtivo. Então, acho que o Todos pela Educação é um grande exemplo, né, voltando à pergunta aí, de formas de realmente trabalhar de forma articulada, de trabalhar buscando os objetivos da educação formal, com investimento de instituições privadas, potencializando, respeitando, dialogando, e eu acredito que esse é um caminho importante, e, em especial, cada vez mais a sociedade civil, né? A gente vê o papel dos pais como é importante, cada vez mais as famílias têm que fortalecer, demandar mais, acreditar na educação e no potencial dos seus filhos, cobrar das escolas, dos professores. Eu acho que é um círculo virtuoso. O Roberto ele vai ter que sair antes, porque ele tem uma audiência no MEC, e aí eu vou, Roberto, além das suas considerações, vou também compartilhar com você uma das perguntas que estava planejada aqui para esse debate. Se pudéssemos eleger uma área prioritária
que merecesse a atenção dos investidores do setor